Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Orioncast. Hoje a gente está com um convidado muito bacana, muita coisa para ser falada, coisa atual, só para vocês saberem um pouquinho, né? Ele é uma referência hoje no marketing digital, já foi referência também em fotografia de casamento. Ele está atuando, né, principalmente com especialista em inteligência artificial aplicada à estratégia de marketing e tráfego, fundador da Uno Agência. Também é um apaixonado por viagens, por cinema. Acredita, né, que a fotografia é a arte de mostrar ao mundo a beleza que só você consegue ver. Profundo, né? Wellington, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Kétila. Que apresentação cheia de detalhes. Tem que agradecer a produtora. Ela é boa para extrair as coisas. A produtora é excelente. Cássia Bacana. Oliver manda muito. Mas antes da gente começar na nossa conversa, que vai ter pano para manga, né? Vamos falar um pouquinho. Você, empresário, empresária que quer vender, alavancar seu negócio, conhecer pessoas, estar em um ambiente de networking real, né, e consolidado, precisa conhecer a Enjoy. A Enjoy é um ecossistema, né, voltado para empresários capixabas, onde você consegue conhecer e estar junto de pessoas que já estão em diversos níveis diferentes de empresa e que com certeza vai agregar para o seu negócio, para a sua visão, para poder prosperar. Então, a gente está com um QR Code aí na tela também. E o Vander, que é o CEO da Enjoy, está disponibilizando um presente para vocês, que é o livro Máquinas de Resultado. Não perca, acessa aí. E aí a equipe também, né, da Enjoy pode fazer contato com você, apresentando, conhecendo, enfim, tendo essa oportunidade de estar presente nesse ambiente, tá? Vamos nós aqui, então? Antes da gente ir para uma parte mais técnica, faço questão, já te conheço um pouquinho, né, Wellington? Tenho essa honra de conhecê-lo um pouquinho, conhecer a Larissa, né, sua esposa, mas quero entender um pouquinho antes, lá atrás, de como que você começou na sua vida profissional, como que foi o início da sua trajetória, né? De estar hoje aqui como referência, como você é na sua área de atuação. Mas conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória aí. Bacana. Foi uma construção, na verdade, né? Foram várias etapas. E aí, quando eu comecei a trabalhar, de fato, né, numa instituição, foi num cargo de estagiário, numa prefeitura, na prefeitura de Vila Velha. E eu já tinha, sei lá, uns 18, 19 anos, mais ou menos. Uhum. E lá eu aprendi muitas coisas do administrativo, né? E a gente lidava com pessoas, tanto no início no departamento pessoal. E eu fiquei 2 anos nisso, né? Ali dentro. Enquanto deu, eu fiquei. E aí, quando acabou esse estágio, eu saí e aí fui buscar emprego, né, no mercado de trabalho mesmo. Eu não encontrava, fiquei bastante tempo procurando, até que um belo dia surgiu uma vaga de porteiro e eu precisava. Olha. E eu precisava daquilo. Eu fui, virei porteiro. Você estava com 20 anos? Eu estava com 20... uns 21, 22 anos, mais ou menos. E aí foi bem desafiador, porque primeiro, né, eram 12 horas sentado. E eu sabia que aquilo ali era transitório, né? Eu aproveitei para estudar, né, naquele tempo ocioso, né? Eu estudava, lia livros. E eu sabia que era transitório. E num dado momento surgiu uma oportunidade para o grupo Águia Branca. E aí, para o grupo Águia Branca, eu sabia da pessoa que estava me recomendando que lá existiam as oportunidades de você crescer dentro do grupo. Sim. Independente de onde você estava começando. E era para cobrador, fui, assumi, fiquei 4 meses apenas como cobrador na Águia Branca. Nossa. E aí surgiu uma oportunidade para ir para o administrativo, que era onde eu estava buscando. Como porteiro, 7 meses. Como cobrador, 4. E aí subi. E aí quando eu subi para o administrativo, começou essa questão da transição, né? De você estar com pessoas certas em ambientes certos. E eu lembro que eram jovens da minha idade, mas todo mundo já tinha carro. E
eles falavam de coisas que eu não ouvia, né? Eu era um jovem de periferia, eu cresci na periferia. Eu tive muitas oportunidades para não estar aqui. Você é nascido aqui em Eu nasci no Vitória, Espírito Santo, nasci na cidade de Santa Teresa, morei no interior, vim para cá com 7 anos, para Grande Vitória. Sim. E aí, estando com essas pessoas, eu comecei a vislumbrar coisas diferentes para minha vida, porque o ambiente que eu vivia, eu meio que tinha apenas as oportunidades de subemprego, porque todo mundo que vivia no ambiente que eu vivia, viviam em subemprego. E aí, para mim, nada de errado contra isso, né? Só que não era o caminho que eu queria. Inclusive, tem uma fala que eu, quando era muito jovem, devia ter uns 14, 15 anos, eu lembro que eu deitava no sofá da minha casa com as pernas para cima, minha mãe falava assim: menino, vai estudar. Ah, mãe, relaxa, eu vou ser rico. Por que eu falava isso, né? Eu tinha isso em mente. Só que o que acontecia é que o ambiente de escola naquela época, ele não era um ambiente que te impulsionava para cima. Não que eu seja velho, tá? Mas escola pública naquela época não existia um movimento, não, você vai para a faculdade, você vai fazer... Era como você não tivesse a oportunidade de ser aquilo dali. E eu decidi cedo não ser só mais um. Só que eu não sabia o como. O como eu descobri depois, convivendo com pessoas. Dentro do Grupo Águia Branca, eu saí por um momento, depois eu voltei para outra empresa do grupo, para a VIX. Dentro da VIX, eu trabalhava com as pessoas muito à frente do meu ambiente, pessoas que tinham estudado muito mais, pessoas que estavam dispostas a fazer muito mais, empreender dentro da empresa, né? Mas tinha um cara que ele me provocava, ele falava assim: cara, nós saímos daqui 2h, e era um horário operacional de 6 às 2. Por que a gente não faz outra coisa? Por que a gente não vai estudar alguma coisa? Por que a gente não vende alguma coisa? E isso, tipo assim, ficou me cutucando. Nessa época eu comecei a fotografar. E ao fotografar, era fotografar por hobby. Eu tinha... Tudo tem um porquê, né? Eu acredito que tudo tem um porquê. Eu sempre fui uma pessoa de praticar muito esporte. Isso me tornou competitivo. E eu lembro que nessa época eu tive que operar o joelho. E aí, quando eu operei o joelho, eu não podia praticar esporte. Não esporte de alto impacto, que eram os que eu jogava, né? De futebol, vôlei de praia. E aí, nisso, o que aconteceu foi que eu comecei a subir montanhas. E aí, eu comecei a fotografar e eu comprei uma câmera. E eu já via fotos antes, né? Porque a relação do cinema era isso. Quando eu comecei a fotografar, para mim era muito fácil ver boas fotos. E eu só descobri isso depois, né? Lógico que tinha um monte de gente no Orkut que falava: nossa, que fotos incríveis. Mas para mim, não era só o que eu tava vendo, sabe? Não só era que... um uau como a gente de fora via, né? Era o seu olhar mesmo, né? Exato. Aí depois, o que aconteceu foi que eu descobri que essas fotos realmente eram boas, mas com o olhar de outros fotógrafos. Eu fui procurar um curso, nesse curso o professor falou que eu realmente tinha um olhar diferente. E convivendo novamente com pessoas que estavam à frente de mim, nessa época eu tinha hobbyistas bem avançados, né? Pessoas que investiam dezenas de milhares de reais em equipamento fotográfico, médicos, arquitetos, engenheiros, pessoas maravilhosas, né? Que abriram as portas para mim quando eu entrei no clube e que incentivaram. Eles falaram: cara, você tem realmente um olhar muito diferente. Se você faz isso com essa câmerazinha da Sony, sem vergonha, quando você tiver uma DSLR, você vai arrebentar. DSLR é uma câmera maior, sabe? É uma profissional, né? Eu ia te perguntar Exato. isso, que eu não conheço, não. E aí, o que aconteceu foi que, convivendo com eles, eu vi que existia uma possibilidade na fotografia que a VIX não ia me dar naquele momento. Talvez eu tivesse a oportunidade de crescer, sim, ali. E isso ia acontecer com o passar dos anos, mas iam levar muitos anos. E eu estava buscando alguma coisa que eu conseguisse crescer mais rápido. E aí eu joguei tudo pro alto e virei fotógrafo. Em quanto tempo? Vamos lá, você ficou 7 meses como porteiro, 4 meses como cobrador e depois você foi para administrativo. 2004, porteiro. 2006 eu já estava na VIX. Aí em 2008 eu virei fotógrafo. Então foram 4 anos praticamente, né? Assim, essa jornada. 2 anos na administrativa ali. Exato. 4 anos nessa jornada para subindo degraus ali, né? Isso. E aí teve uma coisa interessante nisso tudo, que é, depois que eu virei fotógrafo, aí eu me tornei estudioso.
Mas você já Aí, tinha um quê, pelo menos o que você falou aqui de estudo, né? Porque você falou, enquanto eu estava porteiro, no tempo ocioso eu sim, estudava. sim. Mas eu sempre gostei de estudar coisas que eu quero, né? E hoje eu me considero um polímata porque eu gosto de aprender de muitos assuntos. Mas antes, por exemplo, as matérias escolares, elas não geravam, tipo, nossa, que desejo. Interesse, Era um ler, nota né? 6. Tem que Não era, fazer. não era Suficiente extraordinário. para passar. Isso. Só que quando eu me tornei profissional de fotografia, eu falei, cara, e aí tem outro insight, né? Que foi quando um amigo foi fazer meu site. Ele falou assim, cara, você quer ele ponto .com, ponto .com.br? E naquela época eu não sabia a diferença. Eu perguntei, qual a diferença? Ele, não, é que ponto .com é internacional e ponto .com.br é Nacional. nacional. Aí eu disse, então é internacional. Então todas as minhas escolhas, elas sempre foram pautadas em crescimento. Sim. Sem olhar para trás. Eu tive essa ruptura do CLT para virar empreendedor. Depois, já com 11 anos de fotografia, eu estava largando a fotografia no auge para virar empreendedor no mercado de marketing digital. É incrível, né? Que você está falando aí uma coisa que fica muito forte para mim, é a questão da crença. Você falou que quando era criança, você estava deitado no sofá e você falava com sua mãe, não, relaxa, vou ser rico. E aí, não sei nem se existe o termo que eu vou usar, mas existe a crença limitante, existe, eu não sei se, né? Crença que impulsiona, sua crença impulsiona. Como que sua mãe tratava quando você falava isso? Ah, relaxa que eu vou ficar rico. Ela Ela ria, mas a minha mãe é uma mulher de muita fé. E isso, de certa forma, a gente fica sem entender muitas coisas, né? A gente, depois que a gente olha para trás, é que a gente vê o caminho que a gente percorreu. E a minha mãe, ela sempre teve muita fé do jeito dela. Ela sempre acreditou muito nas coisas. Não, às vezes, no que eu falava. E aí, talvez isso para ela fosse, mas tipo assim, como? E aí, falando das nossas crenças mesmo, né? Minha crença é que não precisa ter como. Se você tem fé, você não precisa ver, você precisa crer. E fazer acontecer, que foi o que você veio fazendo, né? E como que foi essa passagem aí, no modo geral, na fotografia? Você foi premiado até fora, né? Sim. Do país. Quando eu falei que eu queria ser fotógrafo, eu vi que não tinha teto. Isso foi uma das coisas que me chamou a atenção. Cara, eu posso ser quem eu quiser, eu não preciso ser só mais um fazendo. Eu dependo única e exclusivamente das minhas forças. E aí eu entendi que eu precisava ser bom tecnicamente. E aí eu dediquei muita energia para aprender coisas. Naquela época não tinha esse volume de informação gratuita que existe hoje, nem tantos workshops, né? Os que tinham, todos eu participava aqui no estado, todos que me interessavam. Estudava muito online também, já buscando conhecimento gringo. Sim. Olhava muito para o trabalho de fotógrafos do exterior para criar um diferencial aqui, e isso fez muita diferença, né? Das pessoas pararem e olharem. Aí já trazendo para o que eu faço hoje, naquela época era intuitivo, né? Isso não era uma coisa que, eu preciso fazer isso porque eu vou ter tal resultado. Era intuitivo. Se eu fizer diferente, as pessoas vão prestar atenção e eu vou me destacar. E hoje as pessoas fazem tudo muito igual, né? E aí quem faz algo um pouco diferente se destaca, quem é um pouco mais ousado, falando de empresas mesmo. Que é o posicionamento, né? Exato. Ele tem um posicionamento quando ele está atuando diferente no mercado. Isso. Né? E hoje a gente vê muito em redes sociais. Quando a gente vê mais do mesmo, é mais do mesmo. Sim. Aí viu uma coisa diferente, opa, aquilo ali chamou minha atenção. Aquilo ali vai ter minha atenção por algum tempo para entender melhor, né? Como que é, por que ele está fazendo aquilo. E na parte, assim, a fotografia, então, foi paixão. Sim, foi paixão, mas foi uma luz onde eu entendi que eu poderia ser aquilo que eu buscava ser. Seu sonho. Por isso que você deixou, então, o CLT para ir em busca do seu negócio. Entender, exatamente. Juntar ali, né, a paixão com o seu sonho. Correto. Demais. E dali da fotografia, quando que rompeu barreiras para um outro passo? Eu tinha algumas projeções, né? E essas projeções eu quero ser um dos mais procurados dentro do meu nicho que eu escolhi, que era o nicho de casamento. Eu era. E eu quero ter um escritório legal, eu tinha. Eu quero ter uma procura muito grande para eu poder cobrar o valor que eu achar mais adequado. Eu não quero ser competitivo, eu quero ser
o mais desejado. E aí, o que aconteceu nesse meio tempo foi que houve crises, né? E aí o mercado ele foi mudando. Exemplo, 2010, de 2010 a 2013, as pessoas investiam tranquilamente 400, 500 mil numa festa de casamento do público que eu atendia. Em 2014, depois da Copa, principalmente, o que aconteceu foi que o mercado começou a mudar. Como essas pessoas que gastavam 400 mil, elas já estavam querendo gastar 200. E aí, para o que eu estava mirando, né, de ticket médio, isso afetou. Então, eu tive que mudar posicionamento, mudar maneiras de produtos que eu vendia, né, dentro dos pacotes em si. E aí, em 2015, eu vi que seria bem difícil chegar no que eu estava vislumbrando, que era ter um ticket médio na casa de 30 mil para fazer 20 casamentos por ano. A pessoa fala, mas só 20? Talvez passe na cabeça, só 20? Você vai trabalhar só 20 de... Não, você trabalha de segunda a segunda, isso é importante. Você trabalha de segunda a segunda para você fazer seu marketing, atender as pessoas, fotografar durante a semana as sessões externas. Então você trabalha muito. Então 20 era um número muito bom. E aí daria um faturamento bacana, com os custos que não seriam absurdos, só que eu me posicionei como artista. Então a ideia era essa, era vender a minha arte, um ticket médio de 30 mil. Quando? 2017. Só que eu sabia que esse valor ele já não ia chegar, porque a tecnologia ela foi evoluindo muito rápido e deixando parelho assim, aquilo que a gente vê, né? Porque uma coisa é você olhar para as imagens no Instagram, onde você tirou 5 mil fotos e tem que escolher 10 para postar no Instagram. E outra coisa é você entregar um trabalho sólido do início ao fim. Então, a tecnologia, ela ajudou no marketing. Ela ajudou, a entrega em si, ela é penosa, né, disso tudo. É um trabalho que começa, às vezes, no meu caso, chegava a começar 24 meses antes do casamento e terminava 6 meses depois da data. Então, a gente está falando de 30 meses, né, de relacionamento. Podia ser R$1.000 por mês. Enfim, Exato. Aí o ponto aqui é o seguinte, eu entendi que não ia rolar de chegar nesse valor. Poderia até rolar, que existia no mundo fotógrafos que cobravam assim, $20 mil, $30 mil. Só que é muito difícil. Aí a gente está falando do que é extremamente difícil de você conquistar. E aí eu com meu pé no chão, eu falei, eu preciso de outra coisa, onde eu busque escala, onde não dependa única e exclusivamente de mim. Larissa também fotografou comigo, né, nesse período. E é outra história, um dia eu te conto. Mas o ponto é que eu olhei para aquilo e falei, preciso de outra coisa. 2015, mais ou menos, 2016, eu já tinha isso convicto. E aí eu ficava olhando para o que eu queria fazer. Aí a primeira coisa que me veio à cabeça é a paixão pelas viagens, vlog de fotografia, de viagens. Só que aí depois eu fiz alguns. Fiz. Chegou a fazer. Só que eu falei assim, cara, isso aqui vai depender só de mim também. Eu não vou conseguir escalar isso aqui. Vai ser algo que... E aí eu fiz uma press trip, né? Eu fui pra Chapada dos Veadeiros. E aí tinha umas marcas apoiando. E aí o que eu vi que eu não conseguia curtir a viagem. Eu tinha que ficar meio que produzindo o tempo inteiro. Todos os dias tinha que ter vídeo. E isso sugava um pouco de você aproveitar. E aí perdeu toda... Aí eu falei, cara, não quero. A paixão do negócio, não quero, né? preciso de outra coisa. Porque, pelo que eu tô percebendo, você sempre quer associar o prazer, né? A vontade de trabalhar no que for, na sua paixão, com qualidade, mas com valor também. Correto. Com o seu faturamento. Sim. Conquistando o seu sonho, que Exato. você falava lá na infância, né? Exato. Para sua mãe. Então, quando você viu na fotografia que ia chegar um ponto que, opa, já tá limitado aqui para o meu sonho. Deixa eu buscar uma outra parte que vai me dar tudo isso e o próximo degrau para o meu sonho. Exatamente. Então, dessa parte não foi muito com a viagem e aí surgiu o marketing digital? Naquela época eu já comprava, né, muita coisa de marketing digital, eu já estudava. Aí uma coisa que eu não falei é que desde 2008 eu produzo conteúdo online. Esse conteúdo de blog inicialmente. Aí quando eu comecei a estudar fotografia, eu comecei a falar de fotografia. De falar muito, de postar muito conteúdo de blog, né? Depois posicionando minha marca também, contando as histórias dos casais que a gente fotografava, dos lugares que eu fotografava, e isso foi gerando fãs.
pessoas que chegaram, tipo, 4, 5 anos depois, falam, não, eu acompanhei todos os seus posts do blog. Olha como isso é forte, né? E às vezes a gente fica assim, eu vou produzir aqui um conteúdo e, mas quer saber, não vou não, deixa pra Ninguém lá, vai querer ninguém quer saber. ver isso, né? As pessoas vêm, as pessoas se relacionam, elas passam tempo com você. E depois você colhe. É o lance de plantar e colher. Plantar é opcional, mas a colheita é obrigatória. É verdade, muito bom. Parabéns. E uma coisa que sempre fica muito claro no que você fala, Wellington, além da sua paixão no que você faz, independente de onde você está, é o estudo, né? Sim. É a dedicação para aprender, para entregar melhor e ser sempre um diferente. Isso você tem muito forte, né? De ter sempre um diferencial. Naquela época, então, nessa época de fotografia, fazendo isso, hoje em dia já pode ser um pouco mais comum, mas anos atrás, realmente você era o rei, porque você era diferentão, né? Eu buscava isso, né? Eu buscava, sempre que eu ia fotografar uma sessão, um casamento, eu buscava pelo menos 10 fotos, assim, fora da curva. Isso me gerava uma adrenalina, assim, absurda, né? Que eu tava o tempo inteiro querendo criar. E aí gerava aquele cansaço mental, porém, trazia uma satisfação absurda, né? Quando eu via o resultado. E tem inúmeras fotos, assim, que eu fiz, que as pessoas amam, que elas colocaram na parede de uma maneira enorme, né? E tem casais que têm, sei lá, 12 anos, 15 anos que casaram e tem fotos na parede. São pessoas que a gente convive, né? De certa forma. Algumas pessoas a gente estendeu o relacionamento comercial para amizade e essas pessoas, elas se orgulham muito, né? E na fotografia de casamento, o porquê dela foi exatamente isso, né? Porque não é uma coisa que morre com o tempo, ela perdura. Quando o casamento ele perdura, as imagens elas são muito fortes, né? Para relembrar esse momento. A imagem fica, né? Isso. E conta história, né, ali. Tem que saber contar a história, Isso aí. né? Que massa, que bacana. E o que te atraiu no marketing, então? A gente indo para o outro capítulo já. Eu ressignifiquei. Na fotografia de casamento, eu entendia que eu participava de um dia muito especial na vida das pessoas. Um dia muito especial, um momento muito especial, que era o casamento. Quando a gente fala de marketing digital, eu participo de todos os dias. Então, eu tenho o poder, hoje, de transformar negócios, né? Não foi apenas um cliente que eu deixei rico. E isso é muito forte também. Muito. E a gente mudou muitos cenários, né? Hoje o nosso nicho principal de atuação é estratégia e tráfego para infoprodutos. Então, tem clientes que chegaram conosco e que já estavam assim estabilizados, faturando 30 mil por mês, investindo na casa de 6 a 10 mil. E hoje esse mesmo cliente fatura 250, 300 mil. Então, em um período de um ano, Nossa. investindo 50, 60 mil reais. Então, aumentou bastante a margem, né? E aí, esse ressignificar é pelo que a gente faz as coisas, né? A gente pode escolher fazer coisas simples, mais do mesmo, brigar só pelo FII mensal, fazer só o mínimo, mas tem uma frase da Larissa que ela resume isso, né? Desde a época que a gente começou a prestar serviço, que é a gente faz como se fosse para nós. Isso é, novamente, o seu diferencial. Sim. Eu tive a oportunidade de ter uma conversa com você, né? Em um dos momentos que eu estava prestando um serviço para você e a conversa foi realmente agregadora demais e que eu continuo ali no que você criou para mim, lendo, revendo e tentando fazer devagarzinho. E já está fazendo? Eu vi. Devagarzinho, Mas né? eu vi. Que bom. Depois você pode ficar à vontade para dar mais toques aí, que a gente não vai negar, não. Mas realmente, a gente sente nessa conversa mesmo, eu senti esse cuidado, né? E é genuíno mesmo, é verdadeiro. Sim. Então, quando é algo genuíno, verdadeiro, faz com o coração, faz algo pensando como se fosse o seu, a outra pessoa, a empresa, enfim, ela vai sentir. E normalmente nesse seu trabalho, para aumentar tanto, né, o faturamento, você falou de 30 mil para 250, 300 mil em um ano. O que no modo geral, claro que cada um tem uma questão específica, né? Mas o que no modo geral o Wellington chega lá
E é o quê? É detalhes? São duas coisas, a meu ver. Primeiro, é você enxergar o que faz mais sentido. Aí vou falar e vou dar um exemplo. Tá. Tem um cliente nosso que a gente aumentou em 3 vezes, na média, o faturamento deles, assim, de um mês para o outro. Mas aí o que é? É você olhar para o que tem mais escala. Então, por exemplo, eu trabalho com vários produtos. Qual dos meus produtos é o meu 80/20? Então, entender qual é o seu best seller talvez seja o primeiro caminho. Então, é isso que eu procuro quando eu começo com um cliente. Segundo ponto é como que eu escalo isso. Uma vez que eu sei o que mais vende, como que eu vendo para o máximo de pessoas possíveis? E aí entra a questão de como escalar isso através de tráfego, principalmente. E aí é uma ciência que tem inúmeras variáveis, só que geralmente passa por criativo, que é o conteúdo de anúncio, né? A oferta e o produto. O criativo, ele vai servir para chamar a atenção da pessoa, para ela parar de rolar o feed e prestar atenção no que está falando. Sim. A oferta vai converter essa pessoa. O produto vai entregar e vai gerar, talvez, o desejo de mais. E aí, beleza, eu entendi que isso funcionou, eu posso escalar essa operação, de colocar mais dinheiro. Aí, num caso onde eu investia, sei lá, R$ 500 por dia, eu invisto 5 mil, 20 mil, 50 mil por dia. Porque aí eu vou aumentar a minha base de clientes. Com minha base de clientes estando bacana, crescendo, eu tenho a oportunidade de entender quais outros produtos que essa pessoa consumiria. E aí criar estes produtos e vender para ela novos produtos. Então, dessa forma, você vai expandindo o seu faturamento e a sua margem de lucro. Porque uma vez que essa pessoa se tornou seu cliente, o custo para vender para ela se torna muito menor. Então, é mais ou menos essa inteligência de negócio que eu busco trazer. Muito bom. E assim, como você entra, né? Claro que a cada empresa, a cada cliente que você tem que mergulhar mesmo na empresa, no negócio dele, e você tem essa preocupação como se fosse a sua. Você tem hoje uma seleção de clientes? Você escolhe quais clientes que você quer atender? De certa forma, sim, né? Não é todo mundo. Um dos critérios que eu levo em consideração é esse, né? De você tem uma oferta validada. A oferta validada é um produto que vende. Uhum. Porque seu produto pode ser maravilhoso. Se ele não vende ainda, cara, eu não vou conseguir gerar essa transformação rápido às vezes. Às vezes pode ser que sim, seja rápido. Mas às vezes demora 3 meses. Aí esses 3 meses, ele gera um custo. E aí, dependendo do tamanho da empresa que está entrando ali, não faz sentido ela me pagar. É melhor ela validar a oferta primeiro e ela me procurar. Esse é o primeiro ponto. O segundo é quando são empresas que estão muito desesperadas por resultado. E o resultado, ele acontece, só que às vezes ele não é rápido. Uhum. Na maioria das vezes ele não é rápido. Acontece às vezes você conseguir resultados rápidos. Mas na maioria das vezes requer teste. E teste envolve verba. Aí se esse cara chega com a corda no pescoço para mim, eu não tenho muito o que fazer porque eu tenho pouco para testar. Porque não tem verba. Exato. E aí Fica limitado e fica difícil de conseguir fazer o trabalho. Fazer a sua entrega. Isso. Aí, às vezes, é um trabalho que não vale a pena você pegar, Exato. porque, querendo ou não, é o seu nome, é a sua agência, né? Tem esse ponto e tem o ponto também do quanto que aquilo ali vai fazer diferença para mim. Às vezes é um dinheiro que, para mim, me cansa mais do que me ajuda. E eu não sou sozinho, né? Eu tenho vários funcionários na empresa, né? E tal. E eu prefiro, às vezes, não pegar justamente porque eu sei que aquele cara não vai passar de 3 meses do que pegar e aumentar a receita da empresa ou sobrecarregar a equipe. Então, é mais ou menos essa linha. Eu gosto de longo prazo, eu não gosto de ficar com o cliente 3 meses, que é geralmente o giro dos ciclos de vida de clientes de agência de marketing, é isso, 3 meses. E é 3 meses justamente porque a galera, tipo assim, fecha muito, né? Quer fechar volume. Eu não busco volume, eu busco mais qualidade mesmo. Muito bom. E assim, hoje, o marketing digital, ele tá muito comum, né? Muito falado, todo mundo conhece, enfim. Mas você encontra ainda aquelas pessoas que têm resistência para o seu trabalho? Aí, às vezes, até um pouquinho o contrário do que eu tinha falado. Às vezes, você tem
ter um esforço para vender Sim, e captar aquele existe. cliente. Existe ainda isso? Existe, mas é o tipo de cliente que, para mim, eu não busco esse cliente. Eu não quero convencer um cliente de que ele precisa de algo que ele precisa. Sim. Tá óbvio. É meio que um mais um são dois. Se você tem uma visibilidade da sua empresa e você tem um resultado, se você tiver 10 vezes mais visibilidade da sua empresa, talvez você tenha mais 5 vezes do resultado que você está buscando. E aí a questão é, se as pessoas não entenderem isso, eu não quero ser o portador dessa notícia, porque geralmente esse cliente ele faz o investimento com receio, não sei se eu confio tanto, Uhum. então eu prefiro que não. Por isso que o meu nicho de atuação majoritário, eles são de infoprodutores, porque essas pessoas elas dependem 100% de internet para o negócio delas existir. Quando é um empresário tradicional, que eu já atendi também, e tenho cases assim absurdamente bons, eu tenho um pouco de receio e aí eu busco entender qual que é o entendimento daquela pessoa em relação àquilo, se ela já fez antes, qual o resultado que ela teve, por que o resultado não foi melhor, o que precisava ser melhor para ter o resultado. E aí quando eu tenho essas informações, eu tomo a decisão de para qual caminho que a gente vai. Muito bom. Você falou essa questão de convencimento e, claro, guardadas as devidas proporções, eu me identifico muito nisso, né? Trazendo um pouco para o meu negócio Sim. também. Eu acho que quando a gente chega em um certo nível de clientes, de ticketing também, enfim, o nosso trabalho, ele não entra um convencimento. Sim. Ele entra uma conscientização. Bom senso. Bom senso. Boa. Porque, como você falou, é uma coisa óbvia. Né? Então, se o óbvio ele não está sendo enxergado, é porque ali realmente não é o público, não é o cliente, exato. não tem por que gastar uma energia. Exato. Né? Ou, de repente, chega um momento que essa pessoa, essa empresa, enfim, vai abrir os olhos e falar, opa, não estava enxergando, mas agora botei um óculos aqui e deixa eu ir lá buscar a Uno, o Wellington, né, para poder agregar aqui comigo. E na Uno Agência, né, você faz um trabalho que é tanto de tráfego, funil de vendas, copy, inteligência artificial. Tem algum desses canais hoje, não sei se seria assim que fala, que é o carro-chefe hoje da agência, ou o seu, que você prioriza, que você atende, como que funciona? Legal. Hoje o carro-chefe da agência, ele está mais mesmo na prestação de serviço de tráfego. Então, a gente tem toda uma estrutura, né, validada aqui com pessoas extremamente capazes para entregar escala de tráfego, quando está tudo validado, né? Validou, a gente sabe escalar. Aí, beleza. Tem uma outra linha que eu tenho estudado bastante, que é a questão, tenho feito, né, também, que é a parte de consultorias e mentorias mais objetivas. E como assim mais objetivos? Não é uma mentoria ou uma consultoria de 6 meses. Vou dar um exemplo. Principalmente inteligência artificial, né? Teve uma pessoa que me procurou em um treinamento que eu fui em São Paulo. Aí na conversa eu falei, não vou vender. Só que ela descobriu o que eu fazia e ela quis comprar imediatamente. Aí eu vendi para ela. E aí eu fiz uma entrega personalizada para ela, que começou com como montar um ecossistema de IA para acelerar em até 20 vezes a velocidade de produção dela. Então, criamos isso. E aí, ontem a gente teve um dos penúltimo encontro, só que ela já estava em outra. Ela já está pensando em outra coisa. Ela está na como que eu produzo. E aí, ontem o tema foi como que eu produzo para o LinkedIn. E aí, eu trouxe para ela a visão de como que eu penso para produzir qualquer coisa, para construir qualquer coisa relacionado a IA. E essa visão foi, primeiro, você tem que saber para quem que você está falando. Primeiro de tudo, você não vai falar para todo mundo. Aí, no caso dela, era bancários, só que como ela tinha 10 anos, né, e saiu das instituições bancárias, se ela for falar para um bancário que tem 10 anos de carreira, vai dar no mesmo. Quem que é o público ideal dela? O público mais jovem. E eu perguntei, quantas vezes você foi promovido? Ela, 7 vezes. Então, provavelmente esse público mais jovem, ele quer saber o caminho de ser promovido. Então, são bons assuntos para você abordar. Como que a gente constrói uma máquina de IA para isso? E aí eu trouxe para ela todo esse passo a passo. E ela saiu com a cabeça
cheia. Borbulhando, né? Exato. Borbulhando. E aí, saiu com o dever de casa, né? Eu gosto muito disso. A questão que você falou antes, né? De compartilhar. Eu dei aula durante muitos anos. Eu fui mentor em fotografia também, de fotógrafos, né? Tem alguns fotógrafos que atuam no estado do Espírito Santo que foram meus mentorados. Me deixam muito orgulhoso, inclusive. E acaba que eu gosto, sabe, de contribuir. Eu acho que quando a gente aprende, se a gente guarda, aquilo ali não serve para tudo que você precisa. Quando você compartilha, você deixa legado. Então, eu gosto muito de compartilhar. Então, com consultoria e com mentorias individuais, né, pontuais e não de longa duração. Por que não de longa duração, Wellington? Porque existe uma questão chamada de mudanças, como eu posso definir um termo melhor? Mudanças de objetivos em curto prazo. O que acontece hoje? E acontece na vida de todo mundo. Hoje a gente vive num mundo que tem muita informação o tempo inteiro. Esse tanto de informação deixa as pessoas um pouco confusas. Quando a gente fala de 6 meses, cara, a vida toda muda em 6 meses. Ela dá um 360. Principalmente em relação ao que você estuda. Para a pessoa aguentar 6 meses estudando profundamente, ela tem que estar muito ciente do que ela quer. Quando a gente fala de carreira, nem sempre elas estão muito cientes do que elas querem. Então, eu gosto de programas de, no máximo, 2 meses, justamente para isso. Para que seja intenso e para que a pessoa aplique. Quando eu coloco 6 meses, é muito tempo. Então, pode haver uma renovação depois? Pode. Mas eu detesto falar para a parede. Eu gosto de ver as pessoas fazendo aquilo que a gente direciona. Praticando, né? Exato. E até deixo aqui, gente, para quem ainda não segue o Wellington, qual que é o @? _Wellington Santos. Aí, lá sempre tem dicas sensacionais. Então sigam, aproveite que dali você já vai para a mentoria dele, enfim, mas se não, sempre tem dica gratuita nas redes sociais dele, são excelentes. Obrigado. Nessa parte de inteligência artificial, você foi um dos primeiros aqui, né? Do Estado, no caso, desde a o mergulhar, início, né, nisso. Sim, desde o início, né? Quando começou esse burburinho do ChatGPT, eu comecei a estudar para entender como que eu extrairia o melhor da ferramenta. Só um pontinho, Wellington, te interrompendo. Esse início... Eu que não sou do meio. Foi quando? Que para mim o início foi agora. Não, legal. Eu sou recém-apresentada ao ChatGPT, por exemplo. Esse início foi quando? O início do início foi em novembro de 2022. Caramba. Só que eu comecei a estudar em janeiro de 2023. E aí, inicialmente, eu estava estudando para saber se eu conseguiria utilizar isso no meu trabalho. O marketing digital em si, se eu estiver falando bobeira, me corrige, tá? Mas o marketing digital em si deu um certo boom após a pandemia? Muito. Na verdade, durante a pandemia... Durante a pandemia já, né? Não só após, durante a pandemia, né? Durante a pandemia deu um grande boom, porque as pessoas, elas ficavam consumindo muito conteúdo em rede social e o marketing digital, ele existe por isso, né? Porque é a questão de você chamar atenção, reter atenção, gerar o desejo para um produto ou um serviço, no caso lá é um produto, né? E você fazer uma oferta para vender. Então, como tinha muita gente prestando atenção, tinha muita gente comprando também. Sim. Então, em novembro de 2022... Isso. Aí lançou o ChatGPT e aí o que veio a seguir foi que eu busquei isso, eu comecei a compartilhar, depois de estudar, né? Eu comecei a compartilhar conteúdo em junho para julho de 2023. E aí isso me posicionou online como uma das primeiras pessoas a falar sobre isso de fato. E aqui no estado eu não lembro se tinha ninguém. Eu sei que eu fui convidado para dar uma palestra online para uma faculdade do Rio Grande do Norte, para uma turma de administração. Aí falei sobre isso, né? Só que o que eu vi, naquela época eu não estava só usando o ChatGPT. Estava lançando muitas ferramentas e eu testava muitas ferramentas. Então, era meio que essa linha de vou testar muitas coisas. Só que chegou um momento que eu falei assim, cara, eu estou testando muita coisa, mas de usar realmente, eu não estou usando, de fato, muita coisa. Eu estou usando pouca coisa e não estou usando o máximo que eu posso. E aí, neste momento, que foi mais ou menos
No final de 2023, eu comecei a me aprofundar bastante no GPT, na construção de prompts. Depois veio a questão de você conseguir fazer assistentes, né, de tarefas específicas. E aí eu me aprofundei nisso. Hoje, praticamente tudo que eu faço mais de uma vez, que eu tenho que fazer mais de uma vez, eu transformo em um assistente. Que aí a questão é, se eu coloco 1 hora para fazer uma coisa que eu posso fazer depois em 3 minutos, é melhor eu construir isso. Eu construo o racional por trás disso e aí esse assistente ele gera velocidade para execução de tarefas que seriam manuais para mim. Otimiza, né, o seu tempo. Né? Exato. Quais são os pontos positivos e negativos que você destaca hoje da inteligência artificial, tomando conta aí, enfim? Vamos lá. Pontos positivos, eu acredito que estão relacionados à assertividade das coisas, porque você consegue, primeiro, ter outro olhar para aquilo que você está fazendo. Você consegue conversar, né? Fazer com que ela assuma a personalidade de uma outra pessoa, sei lá, do Einstein, ou de um grande empresário, com base no que existe de conhecimento desse cara difundido, né? Esse é um ponto. Segundo ponto de positivo é a questão do tempo de execução de inúmeras tarefas, seja de escrever um texto bem escrito. Aí a questão não é pedir simples, é você ter as ferramentas certas. Né? Eu construí várias ferramentas de escrita que não escreve como um robô. E aí fica ótimo, converte pra caramba. Inclusive eu fiz toda uma campanha de um produto digital que era para líderes né, de empresa, toda a campanha com IA. Então, era um negócio que eu levaria, assim, tranquilamente uns 20 dias para fazer, que eu fiz em 3 horas. Então, é esse o poder, né, de velocidade que a gente ganha quando a gente sabe o que a gente está fazendo. Isso é importante também, saber o que está fazendo. E a gente aprende a usar a ferramenta. Então, eu aprendi bastante, construí muitas ferramentas que já estão prontas, que quando eu preciso, eu aciono. Do ponto de vista do negativo, aí vem a questão da gente se tornar um pouco superficial quando a gente não lê aquilo, né? Então, por exemplo, se eu sei o que eu estou falando e eu dou uma escaneada rápida naquilo dali e eu não me aprofundo, eu não leio, a tendência é de eu não fixar aquilo. Tem até um estudo recente de Harvard que fala sobre isso, né? Do quanto que as pessoas guardam aquilo que elas estão fazendo. Aí separaram um grupo, esse grupo foi fazer escrita manual, aí depois vieram perguntar, eles lembravam de muito mais do que as pessoas que usaram a inteligência artificial para construir o que elas fizeram. E aí, em relação a isso, é um lado negativo porque torna as pessoas muito superficiais, a meu ver. Sim. Outro lado negativo, que eu nem sei se vai ser negativo, mas eu olho muito pro lado do que vai ser, né? Óbvio que a gente tem que viver o agora. Só que o amanhã, ele é obscuro em relação à IA. Eu estou nisso, eu não sei o que vai acontecer, isso eu já falo já há um bom tempo. Eu não sei se vai ser bom, não sei se vai ser ruim. O ponto é que eu preciso estar inserido nisso. Eu não tenho a escolha de, eu não vou participar disso porque eu acho que vai ser ruim. Independente se for bom ou ruim, eu tenho que saber, porque isso é um divisor de águas no mundo. Muito bom. E como você vê as empresas que hoje ainda não utilizam inteligência artificial, digital, enfim, marketing digital, o que for, não se posicionam e não buscam, né, essa atualização que é uma realidade, né? A gente já falou várias questões aqui, então, assim, está mais do que provado que é uma realidade. Mas ainda existem, sim, empresas que não utilizam. Qual a sua Muitas visão? empresas não utilizam e a minha visão é que elas estão perdendo tempo, e correndo risco também, né? O risco de ser engolido por empresas que utilizam. Porque o custo operacional ele se torna menor, a produtividade de equipe, principalmente quando passa por dados, por texto, por relatórios, ela se torna maior. Então, se você quer que seu funcionário produza mais e melhor, ter ferramentas de IA à disposição dele acaba tornando o resultado dele melhor. E se o resultado dele é melhor, seja em produtividade, seja em qualidade de vida, que ele consiga não ter que fazer várias horas extras para terminar o trabalho, acaba que é um ato, assim, até de ignorância, você ignorar o que está acontecendo. Então, eu penso que se você quer crescer, você tem que estar ligado nisso que está acontecendo.
Falando especificamente de marketing, não é uma escolha, é uma obrigação. Toda empresa tem que investir em marketing. Porque marketing, a meu ver, é conectar uma empresa a uma pessoa. Tornar uma linguagem que às vezes é técnica e chata e burocrática em algo realmente que gere interesse e que faça sentido para quem aponta, quem é o consumidor. Muito bom. É uma realidade, exatamente. Você comentou de mentoria. Então, desde a época de fotografia, você fazia mentoria. Sim. Hoje, você está atuando também nessa parte de mentoria, mastermind? Você está indo um pouco mais para esse lado? Você está investindo um pouco mais dentro dessa parte? É um projeto seu? É um projeto que já está executado? Sim, na verdade, sempre me perguntam, né, sobre isso, né? Então, eu não divulgo, eu não faço propaganda disso. Na verdade, talvez seja aquele ditado, né, na casa de ferreiro. Espeta de pau. E aí acaba que eu não faço propaganda, mas as pessoas perguntam. Igual agora há pouco eu postei falando do ChatGPT 5, né? Que lançou ontem. Aí teve uma pessoa que já mandou, pô, você podia dar uma aula disso, né? Então, ele tá dando um sinal que eu posso vender para ele. Sim, quero comprar de você, basicamente isso, né? Porque não quer ficar para trás. É um empresário, eu sei mais ou menos quanto que ele fatura, que é do mesmo nicho que eu. Conheci, inclusive, em um evento de mentoria que eu participo. Então, eu sento na cadeira de mentorado, eu sento na cadeira de mentor e eu busco estar em ambientes que me façam crescer, né? Eu faço parte hoje de um mastermind, que é o Diamond, que é de infoprodutores para infoprodutores que faturam mais de 1 milhão. Aí tem gente que fatura de 1 milhão para cima e tem gente que fatura mais de 100 milhões. Então, é um ambiente bem rico e muito produtivo, né? Também, né? E lá a gente acaba consumindo o que tem de mais atual, né, no marketing digital, em IA também. Eu vejo que estar em ambientes assim me traz celeridade. Às vezes eu aprendo com o dinheiro dos outros. Tem pessoas lá que investem 20 milhões por mês em tráfego pago. Então, a quantidade de dados que esse cara tem para falar, os testes que eles fazem, para mim, acaba acelerando. É um dinheiro que eu não preciso gastar para aprender. Muito bom. E assim, você, dentro da parte digital, desse mundo digital, acho que uma coisa que é muito fundamental é a intencionalidade. Sim. Né? Falando de coisa básica, rede social que a gente usa, né? Hoje em dia, vai num restaurante, você vai lá e posta. Você vai fazer alguma coisa e está postando. Então, enquanto as pessoas hoje em dia estão postando em rede social, vamos dizer, para aparecer, você com todo o seu estudo, com toda a sua bagagem e técnica também, né? Você posta para converter. Sim, né? na verdade... Com total intencionalidade ali do seu negócio, sim. né? Agora mesmo, a minha intenção é me posicionar como uma autoridade em inteligência artificial. Mas por que não marketing? As duas coisas, elas andam juntas para mim, né? Eu otimizo o meu trabalho de marketing com IA. Só que isso me dá bagagem para falar de muitos assuntos. Me dá bagagem para falar de carreira, me dá bagagem para falar de produção de conteúdo, de como que eu construo anúncios mais eficazes com inteligência artificial, como que eu crio vídeos melhores com IA, como que eu crio imagens melhores com IA, como que eu produzo em pouco tempo com IA. Então, acaba que esse entendimento, ele me dá ampla vantagem e o princípio é o conteúdo que eu posto no meu Instagram, para chamar a atenção, para trocar segundos por minutos. Segundos por minutos. Lembro dessa frase que você falou para mim. É o vender sem vender, né? Exato. Você deu exemplo aí da questão do ChatGPT 5. Você botou uma coisa nova, né? Super novo ali, e você já estava vendendo sem querer. Sim, sem eu vou querer, entre aspas. Sem vender. Vender Daqui sem a pouco vender. Eu vou responder ele. Isso que é o melhor. Dá um tempo ainda, né? Deixa ele lá, querendo sua resposta um pouquinho. É que eu estava aqui falando com você, eu não pude responder rápido, mas responda rápido, é muito importante. Tá certo, tá certo. O que eu queria saber, Wellington? A gente falou no início do seu sonho. Como que tá na sua escala esse sonho? Você já alcançou o seu sonho profissional, financeiro, né? O degrau principal, tudo bem que a gente sempre vai querendo mais, né? Sim. Mas você já alcançou esse degrau principal? Como que tá nessa escala aí? É que o bom gosto custa caro, né? Muito. Então, a nossa régua vai aumentando. No entanto,
Atualmente, Kétila, o que eu busco para mim, como empresário, como profissional, é ter, de um lado, a otimização do tempo, onde eu consiga ganhar mais ou faturar mais trabalhando menos, e sim, isso é possível, fazendo investimentos inteligentes. E, por outro lado, ajudar mais pessoas. E, para isso, eu acabo me envolvendo em projetos que não são só da UNO. Então, entram investimentos que eu faço em outras áreas, de educação também, e que vão proporcionar isso, porque tem uma escala maior, porque tem uma voz que fala com muito mais gente. Então, talvez não, a resposta seja não. Mas eu estou muito mais próximo do que eu estava, por exemplo, há um ano atrás. Muito bom, que bom. Você falou sobre economizar tempo, sobre planejamento inteligente, e eu não posso deixar de falar aqui do seguro. Sim. Né? Como que você vê hoje o seguro de vida? O que que te fez contratar hoje um seguro de vida? Tá junto com essa sua busca, né, de economizar tempo, de fazer investimento inteligente, ou você tem uma visão diferente? Então, é uma decisão meio que óbvia, né? Eu até tinha seguro de vida, mas era uma pólice muito modesta. E por falta de, talvez, de contato com pessoas realmente que fazem isso, aí novamente o ambiente, né? Eu, eu nem sabia que existia um mercado deste tamanho, né? E aí, primeiro eu conheci o Vitor, né? Depois eu conheci você, aí com você eu conversei bastante, né? Sim. E entender que existia esse universo, ele me fez sentir aquela sensação de é impossível desver, né? Que isso existe. Uma vez visto, não dá para desver mais. Então, exato. despertou e eu precisava disso, porque eu acredito que você ter seguro de vida, seguro em vida também, Sim. é algo extremamente importante para você fazer com que as pessoas que dependem de você estejam seguras. E que você também esteja seguro, né, em relação à maneira com que você vive. Eu sou um ciclista também, né? É tanta coisa. É. Mas eu sou um ciclista, eu estou em risco quando eu vou pedalar, infelizmente. E quando eu vou para a estrada, existe o risco. E esse risco ele pode ser um pouco menor quando a gente tem uma seguradora como a Prudential. Que ótimo, que bom. E assim, o empreendedor ele tem que ter essa ciência, né? Você Sim. falou de proteger pessoas que estão com você. O seguro de vida, ele de fato, ele vai entregar isso, porque você como empresário, você tem uma equipe, mas você é a principal pessoa ali, né? A pessoa-chave do negócio. Então, se algo acontece com você e levando para um cenário mais grave, Sim. você está colocando em risco não só a Larissa, sua esposa, mas os seus colaboradores Exato. também. Né? Porque ali são famílias, então não são só mais pessoas, é famílias que dependem de você. E essa responsabilidade, ela precisa ser assumida também pelo empreendedor, né? Verdade. Onde você está tirando esse risco que todos correm quando se pratica algum esporte, então, mais ainda, mas enfim, todos corremos, Sim. né, risco e trazendo esse risco de uma forma inteligente para uma seguradora. E, obviamente, no caso, não somente uma seguradora qualquer, mas que tem uma solidez e que tem uma pessoa à frente que pode te dar essa tranquilidade junto, né, de criar algo que é do seu tamanho. Hoje, o que você diria, já que você está nessa caminhada ainda do seu sonho, né, nos seus degraus, como eu estava falando, o que você diria, então, para empresários e pessoas que se identificam com a sua história, ou, de repente, que está nessa mesma trajetória como você, o que você deixaria de recado que deve ser levado em consideração para ser uma trajetória consistente e com tranquilidade ao mesmo tempo, né? Cara, eu diria que a primeira coisa é você acreditar. Todo mundo tem dias difíceis, momentos difíceis, né? A vida, ela acaba sendo uma roda gigante, nem tudo são flores, obviamente, e isso é inerente ao ser humano. Todo mundo que se bota em movimento e que nasce e vive, ele vai ter momentos bons e momentos ruins. Então, acreditar que os momentos ruins, eles não são eternos e que é possível, sim. Você tem que trabalhar, você tem que buscar, você tem que se conectar com pessoas que são interessantes para você, você tem que buscar aprender mais, expandir, né, o conhecimento que você tem não é o suficiente,
Na verdade, uma coisa que eu tenho certeza é que eu vou morrer estudando, eu vou morrer aprendendo, e não só isso, eu vou compartilhar. Então, esses detalhes aqui, para mim, eles são de suma importância para quem empreende, para quem é um empresário, para quem busca crescer. Que bom. Obrigada, Wellington. Imagina. Obrigada. Passou tão rápido o nosso tempo. Muito rápido, agradeço. Foi uma conversa de fato inspiradora. É muito bom, eu adoro conhecer um pouco mais da história, da trajetória. E você deixou tanto recado aqui de realmente de estudo, de acreditar no sonho, né? De ter crenças que te impulsionam. Sim. E estar sempre buscando também ambientes, né? Que vão te enriquecer. Isso eu acho que realmente é fundamental. Não é à toa que você está onde está, né? Bons ambientes dão dividendos. Aí, ó. Frases e mais frases de impacto. Então, como eu já falei antes, quem ainda não segue o Wellington é _ O Wellington Santos com o Wellington. O Wellington Santos. Sigam. Sempre vai ter ensinamentos, insights ali compartilhados, dicas valiosas. Viagens incríveis. Viagens incríveis, fotos lindíssimas, e aí não tenham dúvidas, registros incríveis que eu fico babando. Você que tem algum amigo, empresário, empresária, enfim, pessoas que gostam da área, principalmente, né, de marketing, encaminhe esse vídeo para eles, né? Dê a oportunidade para que eles conheçam um pouco mais, conheçam o Wellington, conheçam essas dicas que ele compartilhou aqui com a gente. E fiquem com a gente, curte aí, comenta, compartilha com todo mundo. E aguardo você no próximo episódio do AuroCast. Obrigada, Wellington. Valeu, obrigado a você.